Fala, nação rubro-negra! Eu tô vindo aqui hoje com os nervos à flor da pele e o coração batendo na garganta, porque o que eu tenho pra falar pra vocês agora não é apenas uma notícia, é uma bomba atômica que pode mudar o destino do nosso clube nos próximos anos. O clima aqui é de urgência máxima. A gente mal saiu do campo em Doha, a ferida do vice-campeonato mundial ainda tá sangrando, o luto ainda tá pesado no peito de cada um de nós. E no meio desse turbilhão, surge uma declaração que caiu como um raio no ninho do urubu. O nosso comandante, o gênio Filipe Luís, abriu o jogo sobre o seu futuro. E a notícia é de arrepiar. Ele admitiu o sonho de voltar para a Europa. Prestem atenção na gravidade disso, nação. O homem que em pouco mais de um ano reconstruiu a identidade do nosso clube, que nos deu Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa e Carioca, 5 títulos monumentais em sua primeira experiência profissional, está com o contrato vencendo agora, no fim deste mês. E ele não escondeu de ninguém, em plena coletiva no Catar, que se preparou a vida inteira para conquistar o que não conseguiu como jogador, a Champions League. Isso é um absurdo de perigoso pra gente. Imaginem o Flamengo sem o cérebro do Filipe Luís. Imaginem a gente voltando para aquela era de incertezas, de técnicos que não entendem o que é ser Flamengo. O Filipe não é apenas um técnico, ele é o Flamengo dentro de campo. Ele mesmo disse: "Sinto que sou eu no campo quando eu vejo a minha equipe." Se ele sai agora, o projeto de hegemonia mundial que a gente começou a desenhar ontem contra o PSG corre um risco vergonhoso de desmoronar. E o que me deixa mais transtornado, nação, é saber que o cara tá trabalhando como salário de quando subiu da base. É uma injustiça monumental. Como é que a diretoria deixa chegar a esse ponto? O cara ganha menos que praticamente todo o elenco e entregou tudo que a gente sonhou. Agora, o presidente BAP e o José Boto têm uma reunião marcada para hoje, quinta-feira, e o tom dessa conversa vai definir o nosso 2026. Ou eles abrem o cofre e dão um valor que esse gênio merece, ou a gente vai ver o maior treinador da nova geração brasileira indo embora para a Europa de mãos beijadas. Vocês têm noção do que o Luís Henrique, técnico do PSG, disse sobre o Filipe? O cara simplesmente cravou que o Filipe Luís pode treinar qualquer equipe do mundo hoje. O técnico campeão da Champions League tá dando aval. E vocês acham que os gigantes europeus não estão de olho? O Flamengo precisa agir como o gigante que é e não permitir que o sonho europeu do Felipe se torne o nosso pesadelo aqui na Gávea agora. Vamos fazer uma análise profunda aqui, porque a história do Flamengo é feita de ciclos. A gente já viveu um momento de dor profunda quando perdemos referências. Lembre-se de 2019, quando Jorge Jesus saiu, e o vácuo que ficou quase destruiu tudo que foi construído. O Filipe Luís é o primeiro em anos que conseguiu resgatar aquela aura de invencibilidade, de time que joga bola de maneira perfeita, como o próprio Luís Henrique admitiu. Se a gente perde esse DNA agora, a gente joga no lixo uma evolução tática que nem o Liverpool de 2019 conseguiu elogiar tanto quanto o PSG elogiou agora. O Filipe Luís fez o Flamengo jogar no espaço, ser rápido, ser compacto. Ele transformou o manto sagrado em uma armadura tecnológica de alto nível. Deixar esse cara sair por falta de agilidade na renovação seria o maior crime administrativo da história recente do clube. Eu pergunto pra vocês, nação, o que vale mais? O sonho de um homem ou o destino de 42 milhões de pessoas? Eu entendo o Filipe, o cara é profissional, é ambicioso, é um vencedor nato, mas o Flamengo é o lugar dele agora. Ele disse que os jogadores deram a vida por ele, e nós, torcedores, também damos a vida por esse trabalho. A Europa pode esperar, a Champions League pode esperar, mas o Mundial de 2026 com o Flamengo no topo não pode. A diretoria tem que entender que o Filipe Luís não é um gasto, é o maior investimento que o clube pode fazer. Não adianta trazer reforço de 20 milhões de euros se você não tiver o mestre enxadrista para mover as peças. Vejam o cenário político. O BAP acabou de assumir, o José Boto chegou com uma banca de quem entende tudo de mercado europeu. Essa é a primeira grande prova de fogo deles. Se eles deixarem o Filipe Luís escapar entre os dedos, a confiança da torcida vai sofrer um abalo sísmico logo de cara. A nação não aceita menos que a renovação e um projeto que convença o Filipe de que ganhar o mundo com o Flamengo é maior do que ganhar qualquer título lá fora. O sentimento é de apreensão total.
Doha nos deixou tristes pelo resultado, mas essa incerteza sobre o comando técnico nos deixa apavorados. O Flamengo precisa de estabilidade, precisa de continuidade. 5 títulos em um ano é algo histórico, monumental, e interromper isso por causa de uma proposta pela Europa seria uma tragédia anunciada. Vocês lembram de quantos técnicos passaram por aqui e não conseguiam fazer o básico? O Filipe Luís faz o extraordinário parecer simples. Ele enfrenta o PSG de igual para igual e sai de campo elogiado por um dos maiores treinadores da história da Espanha. O mundo viu que o Flamengo tem dono, que o Flamengo tem um guia. E esse guia tá com a caneta na mão hoje, esperando uma definição. O lado financeiro, como ele disse, vai além. Mas o reconhecimento tem que vir em forma de um contrato longo e um projeto de futebol que coloque o Flamengo num patamar dos clubes da elite global de forma permanente. Nação, eu tô falando com o coração na mão. Eu não consigo imaginar o início de 2026 com outro nome no banco de reservas. O Filipe é a nossa garantia de futebol ofensivo, de defesa sólida e de títulos na estante. Se essa reunião de hoje não terminar com fumaça branca e um anúncio de Filipe Luís fica, o clima vai ficar insustentável. A gente precisa pressionar, a gente precisa mostrar que a nação tá com ele, mas que o Flamengo é a casa dele. A Europa pode esperar, a Champions League pode esperar, mas o Mundial de 2026 com o Flamengo no topo não pode. A diretoria tem que entender que o Filipe Luís não é um gasto, é o maior investimento que o clube pode fazer. Não adianta trazer reforço de 20 milhões de euros se você não tiver o mestre enxadrista para mover as peças. Vejam o cenário político. O BAP acabou de assumir. O José Boto chegou com a banca de quem entende tudo de mercado europeu. Essa é a primeira grande prova de fogo deles. Se eles deixarem o Filipe Luís escapar entre os dedos, a confiança da torcida vai sofrer um abalo sísmico logo de cara. A nação não aceita menos que a renovação e um projeto que convença o Filipe de que ganhar o mundo com o Flamengo é maior do que ganhar qualquer título lá fora. O sentimento é de apreensão total. Doha nos deixou tristes pelo resultado, mas essa incerteza sobre o comando técnico nos deixa apavorados. O Flamengo precisa de estabilidade, precisa de continuidade. 5 títulos em um ano é algo histórico, monumental, e interromper isso por causa de uma proposta pela Europa seria uma tragédia anunciada. Eu pergunto pra vocês, nação, o que vale mais? O sonho de um homem ou o destino de 42 milhões de pessoas? Eu entendo, Filipe, o cara é profissional, é ambicioso, é vencedor nato, mas o Flamengo é o lugar dele agora. Ele disse que os jogadores deram a vida por ele, e nós, torcedores, também damos a vida por esse trabalho. A Europa pode esperar, a Champions League pode esperar, mas o Mundial de 2026 com o Flamengo no topo não pode. A diretoria tem que entender que o Filipe Luís não é um gasto, é o maior investimento que o clube pode fazer. Conclusão. Para resumir tudo o que está acontecendo, o gênio Filipe Luís admitiu o desejo de um dia treinar na Europa para buscar a Champions League, mas revelou que tem uma reunião decisiva hoje com o presidente BAP e o José Boto para tratar da renovação com o Flamengo. Com 5 títulos em apenas um ano e elogios rasgados do técnico do PSG, Filipe está extremamente valorizado. E a diretoria rubro-negra corre contra o tempo para garantir a permanência do comandante, que devolveu a alma e a identidade vencedora ao nosso Mangão. E se você não quer perder nenhum detalhe desse desfecho, se você quer saber em primeira mão se o nosso mestre fica ou se a Europa vai tentar nos roubar esse tesouro, você precisa estar aqui. Eu trago notícias verídicas, viscerais e diárias sobre tudo o que acontece no universo do Flamengo. Não corra o risco de ficar desinformado enquanto o futuro do nosso clube é decidido. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho de notificações e venha fazer parte da elite rubro-negra. Aqui a gente não passa pano e fala a verdade que a nação sente no peito. Se inscreve aí, ativa o sino e vamos juntos torcer para que o Filipe Luís continue guiando nosso manto sagrado rumo ao topo do mundo. Pra cima deles, Flamengo!